lá, gente. Hoje o nosso tema é escrevendo com propósito. Deixe o seu legado literário. Este é o nosso tema do dia. É sobre isso que a gente vai falar. E para começar a falar sobre escrevendo com propósito, deixe o seu legado literário, vamos começar aqui pela etimologia. Vocês que me conhecem, que já fazem a mentoria, já convivem mais comigo, sabem que eu gosto muito da etimologia, da origem das palavras. Porque quando nós vamos na origem das palavras, nós conseguimos compreender um pouco mais profundamente o que nós estamos falando e o que aquelas palavras representam. Então vamos começar com a etimologia, com a origem das palavras desse nosso título do tema da live de hoje. Escrevendo com propósito. Escrever. Escrever vem da onde? Do latim. Do italiano, scrivere, do latim, scriptum. E esse scriptum, gente, ele significava lá no latim marcar, né? Marcar com letras uma tábua encerada. E esse também, scriptum, ele tem uma origem indo-europeia que significava o quê? Fazer uma incisão, um corte. Isso quer dizer o quê? Que lá na origem, escrever tem muito a ver com este ato de marcar as letras de forma precisa, de forma cirúrgica, realmente, gravando naquela tábua, com um corte, com uma gravação. Então, escrever, gravar, realmente gravar aqueles símbolos, aquelas letras. Agora pode ser no papel, pode ser nos meios das redes sociais, mas na época era numa tábua encerada. Escrevendo com propósito. Propósito também vem do latim, de proponere. E aí, gente, vamos separar essa palavra. Proponere. Ponere é o mesmo de colocar. De colocar. De, por exemplo, de como a gente coloca alguma coisa em algum lugar. Pro quer dizer avante, para frente. Então, propósito é o quê? É como nós nos colocamos ou colocamos algo para frente, avante. Então, se a gente vai escrever com propósito, significa o quê? Que vamos colocar algo avante e registrar isso. Quando a gente fala esse à frente, avante, quer dizer também de forma a avançar, adiante. Por isso, quando a gente fala do propósito, a gente fala desses nossos objetivos, dessa nossa meta ou dessa nossa vontade que nós queremos atingir. Vamos seguir com a etimologia. Vamos lá. Escrevendo com propósito. Deixe o seu legado literário. Legado. Legado vem do latim também, legatum, que tem a ver com isso que esse legare, esse que fica, que delega, que fica como representante. Legado, legare, legado, legatum, legare, que é o mesmo de delegar no nosso português, né? Esse legare quer dizer deixar como representante, deixar encarregado de. Então, quando a gente fala de legado, quer dizer o quê? Algo que nós deixamos, o nosso legado, é algo que nós deixamos para nos representar. E literário também vem do latim de litera, que é letra, é justamente este símbolo. Então, nesse nosso tema de hoje, quando a gente fala sobre escrevendo com propósito, deixe um legado literário, a gente está falando o quê? Que nós vamos registrar, marcar, através de letras, o quê? Aquilo que nos representa e aquilo que ficará para depois, para o futuro,
nos representando aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos. Propósito para o futuro, à frente, colocando à frente aquelas coisas que nós queremos que nos represente, para que possam servir a outras pessoas. Então vamos lá. Agora juntando todos esses temas, todas essas palavras da etimologia, né, do nosso título, Escrevendo com Propósito, deixe um legado literário. É evidente que quando nós escrevemos um livro, nós estamos materializando uma parte de nós. Um livro, ele é um pouquinho de nós, ele é um pouco da nossa alma, do nosso conhecimento, daquilo que nós somos. No entanto, materializar uma parte daquilo que nós somos, teoricamente, pode ser materializar qualquer parte do que nós somos. E quando a gente fala de escrever com propósito, ou seja, deixando, colocando no papel uma parte de nós que vai levar adiante, levar as pessoas também à frente, que possa contribuir com a caminhada adiante das pessoas, isso é escrever com propósito. Porque quando a gente escreve um livro, pessoal, nós podemos escrever esse livro de forma consciente, com o propósito, né, com o objetivo consciente ou inconsciente. Eu posso escrever só por escrever, porque eu estou com vontade e eu quero escrever sobre aquilo. No entanto, quando a gente não pensa sobre o que nós estamos escrevendo, nós corremos o risco de estar deixando um legado, ou seja, algo que nos representará no futuro, que não é algo bom, útil, funcional, também às pessoas. Então, pensar sobre aquilo que nós escrevemos, ter consciência de qual o nosso propósito com a escrita do livro é muito importante. Inclusive, me perguntam às vezes, né? Ana, mas escrever sobre a minha vida não é muito narcisismo, não é muito egocêntrico? Depende. Qual o propósito? Por exemplo, quando nós escrevemos da nossa vida com o objetivo de compartilhar experiências, de compartilhar aquilo que nós vivemos, tanto a trajetória, os desafios, as vitórias, essa escrita sobre a nossa vida pode sim ser um motivo de acolhimento, de força, de motivação. Às vezes é a força que a pessoa que está lendo o livro precisa para ler. Então, essa live de hoje, falar um pouco sobre o que é este propósito e este legado. O que estamos deixando para nos representar? Estamos pensando nisso? Como trazemos ao mundo uma parte nossa? E por que queremos que aquela parte nossa, aquele livro, fique para a eternidade nos representando? Por isso é importante a gente pensar. Na primeira reunião da mentoria Meu Primeiro Livro, Maria da Paz está aqui com a gente, Leôncio que está aqui com a gente, Margit que está aqui com a gente, que já estão inscritos na próxima turma. Inclusive a próxima turma da mentoria, gente, começa segunda-feira, dia 21 de agosto. Então, caso você queira escrever seu livro, publicar ainda esse ano, e não falou comigo ou coisa assim, me manda uma mensagem, porque ainda temos algumas vagas na mentoria que começa segunda-feira. Mas a primeira reunião da mentoria é uma reunião que a gente conversa muito para entender exatamente isso. Eu pergunto muito, porque eu quero entender isso. Qual o propósito? O que você quer deixar de legado? Ou seja, o que você quer deixar te representando de forma escrita, gravada,
para as próximas gerações, para o tempo, para a eternidade, e como isso pode contribuir com as outras pessoas. Para falar um pouco, para mostrar, exemplificar um pouco sobre o que é escrever com propósito, hoje eu trouxe 2 livros da mentoria. 2 livros bem diferentes. Quando nós escrevemos um livro, por exemplo, de um livro técnico ou um livro que pode ser para que as pessoas aprendam técnicas para aprender, para fazer alguma coisa melhor, por exemplo, de educação financeira, de personal organizer, de algum tema de educação. Quando escrevemos um livro assim, o propósito é muito claro. Eu quero que as pessoas consigam aprender novas formas de ensinar de forma divertida, que nem o livro da Alice. Eu quero que as pessoas aprendam a se organizar financeiramente. Nem o livro do Diego, o livro do Everton Lopes, o meu livro, o livro da Beth da Rosália. Os meus livros são de educação financeira. Ou então, quando a gente escreve querendo, por exemplo, ensinar algo, o propósito se torna muito claro. Ou então quando a gente faz um livro de desenvolvimento pessoal, por exemplo, quando o livro da Alice Kaiber, que é um livro onde ela trabalha como agir no dia a dia, como fazer para realizar os seus sonhos. E é um livro muito prático. Agora, mesmo livros que não são assim, digamos, de forma tão evidente o propósito, eles têm. E eu trouxe 2 livros da mentoria para mostrar isso. Se você for simplesmente ler ele, sem buscar a escritora e a explicação da escritora, você pode simplesmente ler o livro, vai absorver e vai aproveitar do propósito, da intenção da escritora, mas pode até ser que não perceba. E o outro, da mesma forma. Vou mostrar os 2 livros que nós vamos falar hoje. Esse aqui, livro Duas Portas, da Xênia Cardoso, já foi lançado no dia do aniversário da Xênia, lá no Ceará, em Beberibe. Este livro aqui é um deles. E o outro livro que nós vamos falar hoje é esse aqui, gente. A Casa de Meia Ponte, da Josmari Darrigo de Brito Souto. São 2 livros completamente diferentes e a gente vai falar sobre isso. Propósito e legado. Vamos começar com esse aqui da Josmari, que já está aqui na minha mão. O livro da Josmari, esse é o 2º livro da Josmari. Ela participou da última turma agora da mentoria Meu Primeiro Livro, vai lançar esse livro aqui, o dia do lançamento, dia 26, agora sem ser esse sábado, no sábado da semana que vem, é o lançamento. Mas esse é o 2º livro da Josmari. O primeiro livro da Josmari é esse aqui, ó. Luigi e Beatrice, a história da família Darrigo. Esses livros, esse livro A Casa de Meia Ponte e o Luigi e Beatrice, são livros históricos, baseados em fatos reais. Esse aqui traz, inclusive, toda a árvore genealógica da família. Esse aqui são livros com uma pesquisa histórica riquíssima da Josmari. Esses livros, pessoal, são livros que eternizam e registram a história da família. Pensem no seguinte, falo por mim, eu adoraria ter um livro contando a história da minha família. 50 anos, 100 anos, 200 anos passados. Eu adoraria conhecer essas pessoas, conhecer a vida, conhecer os costumes, até para mim entender mais. Conhecer as nossas origens, as nossas raízes, o nosso passado, nos ajuda a compreender melhor quem nós somos. Só que, infelizmente, muitas de nós, não temos o privilégio de ter acesso a essas informações. E quando a Josmari
escreve esses 2 livros aqui, gente, quando ela traz esses 2 livros para o mundo, ela está trazendo ao mundo uma parte dela e que irá representá-la para as próximas gerações. E por que o propósito? Porque não é só um registro factual, não são só fatos. Ela traz aqui a história, o sentimento, o que permeia também a história das famílias. Tanto socialmente, economicamente, posição, as questões políticas do momento, como isso impacta nas famílias. Isso, gente, é colocar, proponere, é colocar para frente aquelas informações e aquele sentimento e aquela história que a representa. Aqui a gente está falando de um livro que não é um livro de educação ou um livro interativo que a gente faz e aprende, digamos assim, evidentemente alguma coisa. Mas quem está lendo aprende muito. Não precisa se fazer um exercício para ensinar. Assim, a Josmarie escreve com um propósito e deixa este legado literário. Deixa este legado literário. Não só para a família dela, mas para todas as demais pessoas que queiram participar, sentir e aprender, viver essas histórias. Isso a representa. É o seu legado. Vamos para o próximo livro, gente? Próximo livro que eu quero trazer para mostrar um pouco sobre o que é esse escrever com propósito, deixando um legado literário. Este livro aqui, gente, Duas Portas, da Xênia Cardoso. Esse livro, se vocês forem lê-lo, o que ele é? Ele é um romance maravilhoso, onde 2 jovens estão na faculdade, depois acontece aquelas coisas, eles se separam, e daí acaba a faculdade, a vida segue. É um romance, teoricamente um romance jovem. Quando a gente olha a história, digamos assim, superficialmente, é isso que tem aqui no livro. No entanto, quando a Xênia escreveu esse livro, gente, ela tinha super claro o que ela queria com ele. O propósito, aquilo que ela queria colocar para impulsionar à frente as pessoas que vão ler esse livro. Ou seja, o que ela pode colocar aqui que vai levar para frente, apoiar, auxiliar, contribuir na caminhada adiante das pessoas que vão ler esse livro. Ela tinha muito claro. Ela queria que fosse um livro gostoso, um livro envolvente e que trabalhasse tomada de decisão, que trabalhasse escolhas, livre-arbítrio, educação financeira. Era muito claro para ela isso. Muito claro. Quando a gente lê de uma forma desavisada, digamos assim, a gente pode sentir que é um romance e tal. Agora, esse romance, ele é todo entremeado de tomada de decisão, livre-arbítrio, educação financeira, tá tudo aqui, gente. Escolhas, causa e efeito, causa e efeito. Em todas as páginas do livro tem isso. Então, quando nós sabemos o que nós queremos, quando nós sabemos qual o nosso propósito, aquilo que a gente quer colocar para contribuir na caminhada adiante, nessa evolução, nessa jornada das pessoas que vão ler o nosso livro, nós conseguimos deixar este legado. Ou seja, esta materialização de uma parte de nós que nos representa.
que sim, de fato, ela se torna um representante, ela carrega, este livro é um encarregado de levar à frente este propósito, esta ideia, esta parte da Xênia que ela pode contribuir com o mundo. Então, nessa nossa live, eu queria muito falar sobre isso, gente, trazer à tona a reflexão sobre escrever um livro não é só colocar no papel aquilo que me dá na telha. Posso? Posso. É isso que eu quero que me represente no futuro? Em algum momento eu não estarei mais aqui. O que fica? O que permanecerá da Ana nesse mundo? O que permanecerá da Alice? O que permanecerá da Maria da Paz, do Leôncio, de todos vocês que estão aqui assistindo? Quando a gente escreve um livro com este propósito, nós sabemos de que forma estamos contribuindo e também o que de nós, Mara Nunes, que está aqui com a gente também, o que de você fica para esse mundo? O que fica registrado? Marineida, quando nós nos formos, o que fica? O 60 mais eu está aí. Já faz parte da vida de tantas pessoas. E depois vai continuar fazendo, vai continuar levando adiante do propósito, à frente, avante, vai continuar levando adiante aquilo que te representa e que também pode contribuir com as pessoas.